Ok, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fábio Cruz, eu sou investigador do IndescTech. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Infelizmente, o José Vilar, que seria um dos moderadores hoje, não poderá estar presente. Por isso, eu, juntamente com o Miguel Leão, do INIAV, estarei aqui convosco durante o webinar de hoje. Peço desculpas pelo atraso desses primeiros minutos. A seguir, eu vou fazer uma breve contextualização do projeto, do Tools for AgriEnergy e da série de webinars para introduzirmos os oradores de hoje. O Tools for AgriEnergy é um projeto integrado no Plano de Recuperação e Resiliência, que visa implementar reformas e investimentos destinados a repor o crescimento econômico sustentado e também na Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, Terra Futura, que norteia a estratégia e as políticas do setor. Primeiro, vamos dar uma visão geral do projeto, dividido aqui em dois âmbitos. O primeiro âmbito, nós vamos falar aqui um pouco das dimensões do projeto. Então, nesse projeto, nós temos algumas dimensões que passam pelas complementaridades das atividades dos setores agrícola, agropecuário e agroalimentar, em relação ao consumo e também geração de energia. Passa também pela criação de redes colaborativas, e aí com análise de regulação e cenários envolvidos nesse processo. Isso inclui a criação de comunidades de energia renovável, com autoconsumo coletivo, e também uma plataforma digital para a gestão de comunidades de energia renovável e para o autoconsumo coletivo. Abaixo nós conseguimos ver os parceiros envolvidos aqui no consórcio desse projeto. Então, nós temos o IndescTech, que é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Também a EDIA, que é a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva. Também a FENAREG, que é a Federação Nacional de Regantes de Portugal. O INIAV, que é o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Também o COTRE, que é o Centro Operativo e Tecnológico de Regadio. A Valor. E à direita conseguem ver as PMEs, que são as pequenas e médias empresas, logo aí embaixo no lado direito. Não é o nosso objetivo aqui, nesse webinar, nos aprofundarmos muito sobre o Tools for AgriEnergy, mas aqueles que desejarem obter mais informações sobre o projeto poderão entrar em contato conosco através do link do website, e para aqueles que não tiverem ainda o link, nós vamos enviar o link a seguir. Então, a seguir, nós vamos passar também aqui por uma visão mais geral assim, do que é o conceito do projeto piloto do Tools for AgriEnergy, antes de falarmos dos webinars em si. Então, aqui é possível ver um esquema conceitual do piloto, onde, basicamente, a principal responsabilidade da EDIA é o abastecimento de água, que resulta num elevado consumo de energia para bombagem. O objetivo aqui é construir uma comunidade de energia renovável com a EDIA, sendo ela a gestora da comunidade e também investidora em painéis fotovoltaicos flutuantes que vão ficar por cima dos reservatórios de água para alimentar o sistema de bombagem. A ideia, então, uma vez que a rega ocorre principalmente nos meses secos, o excedente de eletricidade pode alimentar outras indústrias locais que têm máxima atividade quando a época de rega termina.
tirando partido, assim, dos potenciais complementaridades entre recursos e as atividades industriais dos participantes do projeto, do piloto. Então, seguindo aqui, para não nos atrasarmos mais, falando agora dos webinars, essa é uma ação de formação coordenada pelo INESC-TEC e pelo INIAV. O objetivo principal aqui é basicamente aumentar a literacia energética do setor agrícola no âmbito do TUS for Agri-Energy. Então, a ideia foi constituir esses webinars. Eles têm uma configuração específica que eu já vou explicar para vocês. Ele, então, é constituído de 5 módulos. Né? Essa ação de formação ela é desenhada para um público-alvo formado por profissionais no âmbito conjunto da agricultura e da energia, mas todos aqueles que queiram participar são bem-vindos. Né? Inclusive aqueles que não estiverem presentes hoje podem ainda também participar dos próximos módulos. Então, o ciclo de webinars, como eu disse, ele é dividido em 5 módulos. Cada módulo tem uma duração aproximada de 1 hora, e cada webinar deve tratar de até 3 temas. E cada um desses 3 temas tem mais ou menos a duração de 25 minutos. E ao longo dos próximos meses, nós vamos passar por vários temas relevantes para o setor dentro dessa ideia que mencionamos dessa ligação, essa conexão entre energia e agricultura. Então, para já vimos ali a programação desses cinco módulos. O primeiro módulo, então, seria o módulo de hoje, né? Com a participação da Tatiana Guedes, do José Orei e do André Aguiar. Aqueles que desejarem poderão fazer perguntas durante ou após as apresentações, através do chat. Nós selecionaremos essas perguntas e vamos tentar responder todas elas na medida do possível, ainda que não aqui dentro do webinar, mas podemos, aqueles que desejarem, podemos fazer contato posteriormente e fazemos o máximo esforço para tentar respondê-las. Obrigado a todos, espero que aproveitem, que apreciem os webinars, e eu passo a palavra agora para o Miguel Leão, do INIAV. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Eu também gostava, e antes de iniciarmos aquilo que nos traz aqui hoje, mas em nome do INIAV também cumprimentar todos os presentes, e parece que são muitos, pelo menos ontem tínhamos mais de 130 pessoas inscritas neste ciclo de webinars, o que é de facto muito interessante. Portanto, e queria fazer votos que pudesse ser a primeira de 5 excelentes sessões de trabalho. A transição agroenergética é para o INIAV uma área prioritária, é uma área onde nós queremos investir e contribuir com investigação, desenvolvimento e com soluções inovadoras. A prova disso e do nosso compromisso é que, de facto, nos 5 que depois deram origem a 7 projetos que foram financiados nesta iniciativa emblemática, o INIAV é parceiro em todos eles. E nós aqui, no Polo de Inovação da Alcobaça, e eu em concreto, estou também envolvido num outro projeto, no projeto no Fluido PV, que vai ser o primeiro piloto nacional com pomares cobertos com estruturas fotovoltaicas. Portanto, vai ser um piloto que está aqui a ser instalado, que é pioneiro e que se pretende colocar ao nível dos melhores que estão a ser neste momento desenvolvidos na Europa. Mas deste projeto falaremos oportunamente e com maior detalhe. Para já, e fazendo aqui apenas um breve enquadramento e o nosso posicionamento nesta temática, a verdade é que a agricultura só por si já é uma das áreas mais nobres e com mais peso na descarbonização e na redução da pegada de carbono. Portanto, obviamente que nós não podíamos aliar-se desta causa.
é do conhecimento de todos que, de facto, os consumos energéticos têm um peso elevado na estrutura de custos das explorações agrícolas e da agroindústria. Olhando à volta também, acho que todos percebemos que a tecnologia e a mecanização estão a evoluir muito rapidamente no sentido da eletrificação de máquinas e equipamentos agrícolas. Aliás, já existem muitas soluções do mercado e muito em breve, se calhar, vamos ter soluções para praticamente tudo. A localização de muitas infraestruturas agrícolas também muitas das vezes está longe das redes elétricas, por isso acho que existem razões de sobra para que o setor agrícola e o setor energético possam crescer de mãos dadas. Naturalmente que isto é sempre uma questão muito discutível, mas se o objetivo desta transição também for ocupar com parques solares terrenos que tenham aptidão agrícola, obviamente que nós aí nos opomos de uma forma muito clara, mas se nos referirmos às coberturas das estruturas agrícolas, das casas de rega, à cobertura de estruturas de sombra para animais, às próprias reservas de água que podem ganhar muito com a redução da própria evaporação, ou até como estamos recentemente a estudar a cobertura das próprias culturas, visando de uma forma muito decisiva reduzir o impacto das aleatoriedades climáticas e melhorar a qualidade dos produtos agrícolas. Naturalmente aí, aqui dá para percebermos que existem grandes sinergismos que interessa estudarmos e promovermos de forma a beneficiar ambas as áreas e a criar aqui novas oportunidades também para o mundo agrícola e rural. Portanto, é desta forma, sem complexos, otimistas mas prudentes, que nós nos associamos aos desafios impostos pela transição agroenergética. Neste sentido, neste projeto entendemos que todos podiam beneficiar com este ciclo de webinars, portanto um ciclo que vai percorrer áreas bastante abrangentes, desde a literacia energética, que acho que nos vai ajudar a todos e que faz parte do léxico de todos aqueles que trabalham diariamente nesta área, até às aplicações mais práticas que se traduzem em ganhos e em eficiência energética, dando ainda a conhecer até o próprio exemplo do Alqueva, que eu acho que tem sido exemplar e que pode e deve ser seguido por outros regadios e perímetros hidroagrícolas deste nosso país. Portanto, eu ia então dar início aqui à nossa sessão de trabalho e, para começar, apresentava o primeiro orador, que é a Tatiana Guedes, que é investigadora no Centro de Sistemas de Energia do INESCTEC, é mestra em Engenharia Elétrica, com foco em Sistemas de Energia e que está neste momento a terminar o seu doutoramento exatamente nesta área da energia. Portanto, Tatiana, força, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite, que para mim foi muito interessante esse convite, e também a presença de todos. A ideia aqui é fazer uma apresentação relativamente concisa, vou tentar ser rápida, dos conceitos básicos de eletricidade e a questão da arquitetura de sistemas fotovoltaicos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Conseguem visualizar minha tela? Pronto. Dentro dessa apresentação, os tópicos que eu vou falar são conceitos básicos de eletricidade e arquitetura de sistemas fotovoltaicos. Vocês podem ver aí que tem 53 slides, mas não se preocupem, eu vou ser breve, não vou gastar muito tempo de vocês, mas é interessante que esses conceitos sejam entendidos, porque embora a energia, a eletricidade, ela faça parte do nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, principalmente as pessoas que não estudam focadamente isso, tem uma certa dificuldade de visualizar como é que a coisa funciona. Então, para entender as próximas apresentações, esses conceitos são interessantes. Perdão. Vamos falar um pouco sobre o conceito de corrente elétrica, a diferença potencial elétrico, resistência, circuito elétrico, potência e energia, nesse primeiro bloco. No segundo bloco, arquitetura de sistemas fotovoltaicos. Falando dos parâmetros do circuito elétrico... Tatiana, não estamos a ver a apresentação. Não? Só um instante. Eu acho que eu vi, ele saiu, só um instante. Aqui a tela. E agora? Em tudo ok? Pode continuar. Okay? Sim, Pronto, sim. voltando. Então,
Dois tópicos, conceitos básicos da eletricidade e arquitetura de sistemas fotovoltaicos. Inicialmente, os conceitos básicos, como a gente já vinha falando, os primeiros tópicos são esses, ok? Falando da definição de tensão, corrente, potência e energia, e é interessante que muita gente não entende muito bem a diferença entre potência e energia, a gente vai discutir isso. A tensão ela vai ser a diferença de potencial entre dois pontos. Se não houver uma diferença potencial, não vai haver a corrente. A corrente é o resultado dessa aplicação de tensão entre os dois pontos, continuamente ou durante um certo tempo. A potência é o trabalho realizado por essa corrente, certo? E a energia é a propriedade do sistema que lhe permite realizar trabalho. A gente vai ver que a energia vai ser a potência no tempo. Ok? Quando a gente tem um material, a gente vai ter, todo mundo lembra aí né, do segundo grau, não sei como vocês chamam aqui, que a gente vai ter os elétrons, né, como elementos formadores do material. Quando nós colocamos uma tensão nesse material, a gente direciona os elétrons de forma a haver um fluxo desses elétrons, ok? Quando a gente tem um condutor elétrico. De forma que vai existir um movimento de corrente, um movimento de elétrons. Como é que a gente analisa isso? Quando a gente está analisando qualquer sistema, qualquer coisa, a gente usa normalmente o sentido convencional, que é o quê? Do positivo para o negativo. Isso se definiu isso nos primeiros estudos, mas depois foi visto que, na verdade, o que a gente tem é a transição dos elétrons. No entanto, até hoje, a gente utiliza o sentido convencional para analisar a maioria dos circuitos. Okay? Mas a corrente vai ser exatamente esses elétrons passando aqui, ok? Então, quando a gente fala de corrente, de medir corrente, a gente fala de ampere. Acho que vocês já devem estar acostumados com essa unidade, certo? Para entender o que é o ampere, a gente tem que entender que a corrente, para ser medida, a gente estabelece que existe aqui uma área, não sei se é exatamente a área, mas existe aqui uma secção e ali vai passar uma quantidade de elétrons. E a corrente ela é dada exatamente pela quantidade de carga nesse período de tempo. Quanto de carga passa por essa secção, a secção do fio, num período de tempo. A unidade de ampere, na verdade, é coulombs por segundo, onde a gente tem a referência de que um coulomb é igual a 2,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, basicamente, quando a gente está medindo 1 ampere, 2 ampere, nós estamos medindo a quantidade de elétrons que estão passando por essa secção do fio ou do material durante um determinado tempo. Ok? Corrente é o resultado da aplicação de uma tensão entre dois pontos, continuamente ou durante um certo tempo. Tensão é a diferença de potencial entre esses pontos, ou seja, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Se não houver diferença de potencial, nós não conseguimos ter corrente. Só que, comumente, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é essa diferença de potencial. Eu lembro quando eu comecei a aprender, o povo dizia, não, a tensão é o que empurra o elétron. E aí não, é a tração do carro para... Mas uma forma muito comum da gente tentar visualizar, num primeiro momento, a questão do que é uma tensão, do que é a tensão e do que é a corrente, é a equivalência com a água. Bem ou mal, a gente tem contato, né, com caixa d'água, com água, e principalmente quem trabalha com irrigação no nosso dia a dia. Então, para tentar entender o que é que se trata de diferença potencial, a gente pode pensar no potencial gravitacional, na energia potencial gravitacional. Quando a gente tem energia potencial gravitacional, a gente tem mgh, considerando que a massa do corpo é fixa e que a aceleração também, a gente vai ter na alteração da altura, a alteração da energia potencial, concordo? Então, da mesma forma que eu tenho aqui água, tenho aqui o chão. Pensem que isso aqui é o piso, que seria o nosso GND, o nosso terra também elétrico. Então, se eu tenho daqui
se eu tenho aqui uma caixa d'água que está a 10 metros, ele vai ter uma energia potencial, concordam? E ele vai exercer ali uma força para que essa água desça. Se eu tenho uma que está a 5 metros, já é diferente. Então, a energia potencial nessa altura de 5 metros vai ser menor do que nessa 10 metros. Da mesma forma, acontece com nossa tensão. Quando a gente tem duas baterias, aqui 10 metros, nós poderíamos considerar que aqui é equivalente a 10 volts. Tem uma diferença de potencial de 10 volts. Aqui nós vamos ter uma pressão maior, uma força maior sobre nossa água descendo. E aqui a gente teria aqui equivalente a 5 volts. Quando nós colocamos duas de 5, a gente vai ter a altura de 10. Então, se eu tenho 5 e 5, eu tenho aqui equivalente a 10 volts. Então, basicamente, o que eu quero passar com isso é que, da mesma forma que a gente tem a água fluindo, a gente vai ter a corrente fluindo, vai ser o fluxo de elétrons. E essa tensão que a gente tem em cima dessa água que está fluindo, que é o fluxo de elétrons, apenas para visualizar, lógico que isso é uma explicação muito superficial e básica, vai ser o equivalente à força que a energia potencial gravitacional exerce sobre a água. Quanto mais alto, maior a energia potencial gravitacional, maior é lógico, tem a restrição do cano, né, que seria a resistência, mas maior a pressão, a força que vai existir aí nessa água. Da mesma forma é a tensão. Quanto maior a minha diferença potencial, certo? Maior vai ser a força que eu tenho ali em cima da corrente. Ou seja, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, com baterias, por exemplo, com fontes. A gente tem duas fontes de 6 volts, a gente tem 12 volts. Então, quando a gente tem 12 volts, a gente está colocando um potencial maior do que quando a gente tem 6 volts. Ok? Falando um pouco da resistência elétrica, a gente já sabe que a corrente é o fluxo de elétrons. A gente já sabe que a tensão é o que vai empurrar, entre aspas, né, a tensão em cima daquilo ali. Só que a gente sabe que os materiais, eles não são totalmente 100% condutores, eles vão ter ali alguma resistência, que no caso da mecânica seria como o nosso atrito. Não sei se foi o melhor exemplo, mas vai ter uma resistência. Então, quando a gente tem uma resistência, que é aqui representado por isso aqui, isso vai restringir esse fluxo de elétrons, ok? Então, no final, o que nós temos, que é a nossa potência, a nossa energia, ela tá diretamente relacionada com essa relação entre tensão, corrente e resistência, que vai ser exatamente uma das leis de Ohms, a gente vai ver mais para frente. Então, pensando assim, numa figurinha para tentar representar isso aí, eu acredito que a melhor seria essa. A gente tem aqui a tensão tentando empurrar os elétrons, mas a gente vai ter aqui a resistência tentando não, né? Sendo um elemento que vai dificultar a passagem desses elétrons. Então, a resistência elétrica é a característica elétrica dos materiais que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. A unidade é ohm. Perdão. Onde essa resistência é dada? Temos aqui uma resistividade de um próprio material, mas a gente tem também a questão das dimensões. Então, quanto maior o diâmetro desse cabo, mais esses elétrons vão ter condições de passar. Em compensação, quanto mais longo esse cabo esse cabo, no caso, eu estou considerando que isso é um cabo, mas pode ser qualquer outro elemento, maior resistência nós vamos ter, ok? Sim, isso é com relação à resistência do material. Primeiramente, V é igual a RI, resistência. A resistência é a corrente em motores e uma série de elementos que a gente já conhece, alguns lineares, outros não lineares. Quando a gente fala de cargas, de circuito elétrico, de geração, normalmente a gente fala de potência. A gente vê ali nos equipamentos, vê nas especificações, a gente falando sobre potência.
E potência nada mais é que a quantidade de carga elétrica que uma fonte de tensão V pode fornecer ao circuito no intervalo de tempo ΔT. Ou seja, eu tenho aqui P, numa certa tensão V, quanto de carga elétrica aquilo ali fornece ou recebe, né, se uma carga, num determinado período de tempo. Se vocês recordarem, a quantidade de carga num certo período de tempo, a gente viu anteriormente que era o quê? Que era a corrente. Então, a gente diz que a potência é uma relação da tensão pela corrente. Ela é diretamente proporcional a esses dois tópicos. Então, a gente tem algumas variações disso aqui. Por quê? Porque a gente viu que a lei de Ohm diz que V é igual a RI. Então, eu consigo achar a potência se eu tiver o V e o I, eu consigo achar a potência se eu tiver o R e o I, e eu consigo achar a potência se eu tenho o V e o R. Ok? Quando a gente fala nesse P, é a potência ativa. Eu não entrei aqui na questão do triângulo de potências, que é a questão da potência ativa, potência reativa e potência aparente. Algumas pessoas têm dúvida com relação a isso, mas, grosseiramente falando, basicamente, potência aparente é a potência entregue, potência ativa é a potência que efetivamente vai se transformar em trabalho, ou seja, é aqui na resistência vai virar aquecimento, é aqui na lâmpada vai virar luz, é aqui no motor vai virar movimento, é essa potência ativa P, que é o que a gente está vendo aqui. A potência reativa é a potência que o circuito precisa para funcionar. Por exemplo, o motor precisa para gerar ali um campo, o indutor, o capacitor, são elementos que precisam gerar ali campos e eles vão gastar uma energia, mas ela é devolvida para o sistema. Mas aqui nós vamos falar o tempo todo de potência ativa, que é a que efetivamente vira trabalho. Então, quando a gente fala de potência elétrica, acho que todo mundo está acostumado a falar em watts. Normalmente, né, a gente fala de kilowatts. Mas quando a gente vai falar sobre geração, quando a gente vai falar sobre conta de energia, que é um ponto importante, a gente não fala muito sobre a potência especificamente. A gente fala em quilowatts-hora, que é o quê? Energia. Ok? Então, quando a gente pensa em geração, seja ela hidrelétrica, eólica, fotovoltaica ou outras, a gente está pensando em energia. Energia gerada ou energia utilizada, né? Quando a gente fala em energia, na verdade, a gente está falando da potência no tempo. Então, se a minha potência é dada em watts ou kilowatts, que é vezes 1000, não é isso? A minha energia vai ser essa potência no tempo. É o intervalo de tempo em que a potência está realizando trabalho. Então, se minha resistência ela tem uma potência de 5K, digamos, vamos dar um valor aleatório, 100 para ficar um. Se a minha resistência tem uma potência de 100, se essa resistência ficar ligada durante 2 horas, ela vai gastar 200 kWh, ok? Então, a energia é nada mais, nada menos que a potência, que é a relação ali que a gente tem que, para uma determinada tensão, entregar uma determinada corrente, porque o P é VI. A energia vai ser que aquele equipamento, aquele elemento que tem trabalha com aquela potência, no tempo, né, quanto a gente vai ter daquilo ali. Por isso é dado em quilowatt-hora, megawatt-hora e assim vai. Quando a gente fala de energia e potência, a gente usa muito a questão de corrente alternada, corrente contínua, e algumas pessoas assim não entendem muita diferença. A gente, não, corrente alternada está na rede elétrica, corrente contínua, bateria, pilha, etc. Mas o que quer dizer isso especificamente? Valor médio, não, mas o que significa valor médio? O que significa valor eficaz? Quando a gente está falando de alternada e de contínua, acho que todo mundo aqui sabe que é uma pilha, acho que todo mundo aqui conhece a tomada elétrica. Só que quando a gente vê aqui, tem uma pilha de 12 volts. E quando a gente está aqui uma corrente alternada, a gente está trabalhando com a rede, e normalmente a gente diz, no caso aqui em Portugal, que é 230, 50 Hz, não é isso? Então, esses 230 não é exatamente igual a esse aqui, que está na bateria. Esses 230 é um valor eficaz.
Quando a gente fala de corrente contínua, que é a da bateria, é o que nós vamos ter nos terminais dos painéis fotovoltaicos, certo? A gente está falando de uma corrente que tem esse comportamento. Ela vai naquele... Estou esquecendo o nome, não é cabo, não. Na imagem que eu mostrei anteriormente, nós vamos ter um fluxo de elétrons num sentido apenas, ok? A gente pode ligar isso em qualquer lugar? Não, a gente sabe que existem equipamentos que trabalham, hoje em dia, inclusive, com o aumento desse tipo de energia, houve um aumento considerável de equipamentos que trabalham em corrente contínua. A gente tem motores, a gente tem uma série de opções que né, a gente pode alimentar direto, às vezes tem até internamente um inversor, mas ainda temos a maioria dos nossos equipamentos em corrente alternada, mesmo com um grande crescimento de redes de distribuição, DC e etc., mas relativamente ainda é muito maior a de corrente alternada, certo? Quando a gente fala de alternada, é esse comportamento aqui que a gente tem. A gente vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai ter um fluxo de elétrons num sentido, em outro momento vai ter um fluxo de elétrons em outro sentido, certo? Esse é o tipo que a gente tem na maioria, nas nossas casas, na maioria dos lugares, certo? Não nos terminais do painel fotovoltaico. As baterias também não, ok? Quando a gente tem uma corrente alternada, que é a corrente que a gente vê da rede, com esse comportamento, tem alguns valores que a gente fala e às vezes nem sabe exatamente o que significa. Por exemplo, não, na rede é 230. Mas é 230 o quê? 230 volts RMS. O que é que quer dizer isso? A gente tem aqui um valor alternado. Eu estou com o mouse no lugar errado. A gente tem aqui o valor alternado, ok? Tem aqui um período, que o inverso desse período é a frequência daqui 50 Hz. E esse valor aqui, RMS, é como se fosse, não é um valor médio, mas é como se fosse uma equivalência a um valor médio, digamos assim. Quando a gente fala de valor médio, ela é a função contínua em certo intervalo de tempo, é a integral dessa função dividida por esse intervalo de tempo. Se a gente falar de um valor médio dessa onda aqui, vocês acham que vai dar que valor? Se a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa equivalente, se elas são simétricas, se a gente fosse trabalhar com valor médio aqui, a gente teria zero. Então, para nosso tipo de corrente, isso não seria interessante, ok? No entanto, quando a gente vem para o valor eficaz ou valor RMS, o valor eficaz ou RMS é também uma forma de média para valores instantâneos, ou seja, é a raiz quadrada da média infinitesimal do quadrado da voltagem ou corrente, que varia continuamente com o tempo. Então, essa é a equação do valor RMS, que seria o nosso 230 de fase. Para senoidal, a equação é essa, o valor eficaz é amplitude dividido por raiz de 2, para triangular é outra, e para quadrada é outra. Mas o que é que quer dizer esse valor eficaz? Grosseiramente falando, eu falo sempre grosseiramente, porque tem sempre as variações e questões mais detalhadas para casos específicos. Mas, grosseiramente falando, o que a gente está dizendo é que se eu tenho uma fonte DC que vai ter uma capacidade de gerar, por exemplo, isso é uma lâmpada, tem uma capacidade de gerar uma luminosidade aqui num nível X, quando eu coloco uma fonte alternada, certo? Para poder gerar esse mesmo nível X de luminosidade aqui, essa fonte alternada teria que ter o valor RMS equivalente a esse valor DC. Então, se eu teria uma luminosidade X para 10 volts, vou botar valores baixos, eu teria que ter aqui um valor RMS com valor para uma alimentação alternada que fosse equivalente a 10 volts. Quer dizer que ela teria aí uma amplitude de 10 volts raiz de 2. Certo? Vamos passando. Entrando na parte de arquitetura do sistema fotovoltaico, agora que eu espero que o conceito de corrente e de tensão tenha ficado superficialmente entendido, entrando na parte de elementos de sistema fotovoltaico, o que acontece? A gente, dependendo da complexidade do sistema, vários elementos entram, como caixa de junção, sistemas de gestão de energia e etc.
Mas os mais importantes, digamos assim, os que realmente são os principais, não são coadjuvantes, digamos assim, são os painéis fotovoltaicos, sem eles a gente não teria, né, a energia, os inversores, em alguns casos, baterias, certo? E essa energia que é gerada pelo painel e que é tratada, digamos assim, pelo inversor, ela pode ter um consumo próprio, às vezes ela pode ser até off-grid, ela não precisa ser conectada na rede, então ela pode ir diretamente para o consumo próprio, por exemplo, em propriedades isoladas, em algumas áreas, a gente dá uma caprichada aqui nas baterias e alimenta direto para a carga local, sem necessariamente conectar a rede. Mas tem os casos em que ela é conectada à rede, certo? Que ela é off-grid, aqui não. Quando ela é conectada à rede, a gente tem, além da opção da geração do PV, a opção de absorver a energia da rede ou injetar energia na rede. É o que muitos parques fotovoltaicos fazem, produzir em grande volume e injetar na rede. Ok. Quando a gente fala dos módulos fotovoltaicos, a gente tem tanto módulos que vão trabalhar ali em parques, uma quantidade absurda de módulos fotovoltaicos, é muito bonito, por sinal, se eu não tiver essa experiência, eu já tive e eu, pelo menos, adoro. Como a gente também pode ter painéis alocados localmente em uma residência, em uma propriedade, certo? Então, isso vai depender muito da demanda que existe ali de energia, a quantidade de módulos fotovoltaicos que são necessários. O correto é módulo fotovoltaico, mas é muito comum chamar painel solar, painel fotovoltaico, tem inúmeros termos que são utilizados. Ok. Quando a gente tem esses módulos, na saída dos módulos, a gente tem aquela corrente contínua que a gente conversou um pouco antes. Então, quando a gente pega aqui mais para o menos, ele vai ter a corrente sempre no sentido do mais para o menos, quando a gente analisa no convencional, né? Mas a gente sabe que, na verdade, os elétrons é quem vão fluir. Mas, quando a gente pega nesses terminais, a gente tem corrente contínua. Posso alimentar uma carga que foi projetada para alternada com isso? Não vai dar certo, vai estar, né? Não vai, ela não foi feita para isso, digamos assim. Mas, por exemplo, quero carregar uma bateria. Você vai colocar e a bateria descer, tudo bem. Ok. Por que aqui tem dois módulos? Porque é muito comum, dependendo da necessidade que a gente tem de corrente ou de tensão, a gente agrupar esses módulos de forma a colocar eles em série ou em paralelo, para que o resultado desse conjunto, né, desse array, digamos assim, dê o que a gente quer como saída. Se a gente tem um painel que trabalha ali na faixa de 10 volts e a gente precisa de 100, a gente vai colocar 10 painéis em série. Mesma coisa se a gente com relação à corrente. Vou mostrar isso aqui nesse próximo slide. Se eu tenho um painel aqui que tem 31 volts no seu terminal e ele fornece 8 amperes, certo? Perdão. Esse mesmo terminal, a gente pode, esse mesmo módulo, a gente pode estar agrupando. Então, se a gente agrupa vários módulos em série, o que a gente vai ter aqui entre esse ponto e esse ponto vai ser a soma da tensão desses módulos. E a corrente vai ser exatamente a mesma. Então, eu preciso aumentar minha tensão, mas minha corrente está boa. Bota em série, ok? Isso aqui, inclusive, é o que a gente comumente chama de string. Se você olhar em alguma planta fotovoltaica, em algum parque fotovoltaico, e o povo fala, tem tantos strings e assim vai, é um agrupamento que vai ter lá em série, certo? Para tentar ajustar a tensão que a gente tem entre os painéis e as nossas cargas ou a entrada do nosso inversor, certo? Mas eu quero também aumentar minha corrente. Se eu quero aumentar minha corrente, eu tenho a corrente que vem daqui, posso colocar mais outro grupo, outro string aqui, tenho mais um grupo, uma corrente. Então, nesse ponto aqui, essas duas correntes se somam. Então, minha corrente aqui vai ser a soma dessa com essa. Então, eu já tenho uma corrente maior. Então, se eu agrupar dessa forma esse painel, esse módulo, eu vou ter aqui, na verdade,
nos meus terminais 124 volts, corrente contínua, né, naquele formato que a gente viu, e 24 amperes. Então, eu peguei um módulo que tinha 8 amperes, mas eu quero trabalhar com 24. Eu quero uma potência entregue de 24 vezes 124. Lembra que é VI? E aqui, para fazer isso, eu faço um arranjo fotovoltaico que me dê esse resultado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ver qual é a minha demanda, eu vou ter que ver quais são os equipamentos que eu tenho, eu vou ter que ver uma série de fatores que vai depender do seu projeto. Mas o conceito é que se você precisa de uma potência tal, você precisa organizar os painéis de forma que você tenha essa potência. Só que como é? Não, eu tenho ali um painel, é a mesma coisa que eu pego uma fonte dessas que a gente utiliza, ligue e puxe ali a corrente. Não exatamente. Quando a gente está falando de painel fotovoltaico, o painel nos seus terminais ele tem um comportamento um pouco diferenciado de uma fonte normal, uma fonte de tensão normal. Quem está acostumado a trabalhar com fontes, outros tipos de fonte de tensão vai entender melhor isso. Quando a gente está falando do painel fotovoltaico, a gente tem uma curva que funciona dessa forma, a relação I por V. É lógico que na prática ela não é tão bonitinha, mas a relação é mais ou menos assim. Eu tenho aqui um ISC, que é o quê? A corrente de curto-circuito. Ou seja, se eu pego um painel e fecho, teoricamente essa corrente aqui não é para fazer, mas ok. Esse aqui é VOC, tensão de curto-circuito. Se eu tenho ali os terminais e vou medir a tensão naqueles terminais, eu vou ter o VOC. E aqui é o IMP e o VMP. O que é esse IMP e VMP? Se vocês pegarem os painéis, todo painel vai vir com ISC, VOC, VMP e IMP. IMP e VMP é nada mais, nada menos que a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Para cada ponto de tensão nesse gráfico, eu tenho um ponto de corrente. E vai existir um ponto aqui, que é o ponto onde eu tenho a maior eficiência de fornecimento desse painel. Ok? É de onde eu posso puxar mais ele. Porque tem essa relação corrente-tensão. Então, não, vou botar mais corrente, mas aí eu vou ter uma alteração na tensão que ela não me dá maior potência. Não, mas o importante é a corrente. Ok. Não, eu quero trabalhar com a tensão tal, por exemplo, tal. Vou botar uma bateria conectada com um painel lá fotovoltaico que vai estar na tensão X. Tensão X é essa daqui. Ok, a tensão X vai dar a corrente Y. Tatiana, Não, temos que avançar. ao tempo, né? Pronto, então deixa eu avançar. Ok. Esse comportamento de curva ele vai variar de acordo com temperatura e radiância. Existe muita gente que acha que quanto mais quente, quanto mais sol, quanto né, o melhor, mas às vezes não. Dependendo da temperatura que se trabalha, o painel ele cai de rendimento. A radiância ela muda também de acordo com a luminosidade do sol e passagem de nuvem, etc. Então, basicamente, nessa curva vai existir um ponto de máxima potência. Qual é o outro elemento que a gente tem além dos painéis? A gente tem os inversores, como a gente falou. A gente tem aqui os painéis, esse painel vai ter ali uma tensão DC, fornecendo tensão de corrente contínua. Você pode alimentar uma bateria, você pode alimentar algumas cargas DC, mas se você quiser alimentar cargas alternadas ou conectar com a rede, você vai precisar do inversor, ok? Tem inúmeros tipos de inversor no mercado, inúmeras marcas e assim vai. Tem uns maiores, outros menores, vai depender da sua demanda, se você está projetando um parque, se você está projetando simplesmente uma demanda em casa, se é só para, no caso, a parte de irrigação, certo? Mas o papel crítico do inversor é transformar a corrente contínua que foi gerada pelo PV em corrente alternada, porque para injetar na rede ou para alimentar um equipamento alternado tem que fazer essa alteração, e garantir a eficiência do sistema. Como é que esse inversor vai garantir a eficiência do sistema? Ele vai garantir... pronto, perdão aqui, essa parte. Eu tenho aqui DC gerado pelo Sol, e ele pode tanto ter aqui cargas DCs, como ele vai aqui gerar uma onda alternada ou para injetar na rede ou para as cargas locais, certo? Para garantir essa máxima eficiência, a gente vai usar um MPPT, que é Maximum Power Point Tracking,
O que é que esse MPPT faz? Maximiza a extração de energia das células solares, adaptando-se às condições de luz variáveis para a otimização da produção. Quem vai fazer isso é um inversor, na verdade, um conversor internamente. Então, se a gente quer buscar esse ponto de máxima potência, a gente vai usar esse algoritmo. Ah, mas você disse que os painéis já vêm com IMP, com VMP, a gente não pode simplesmente dizer qual é o valor lá e pronto, acabou-se? Não, porque a gente já viu que se tem aumento ou redução de temperatura, a curva muda, se tem aumento ou redução da irradiância, a curva muda. Então, a gente tem que ter um método que vai procurar esse ponto de máxima potência automaticamente. Se as curvas mudam, o ponto vai buscar isso automaticamente. Ele vai varrer a curva e se segurar na máxima potência, de forma de que em todo momento em que haja, né, sol, no caso, a gente esteja pegando o máximo dos painéis fotovoltaicos. Então, para finalizar, a gente tem aqui os módulos fotovoltaicos, módulos solares fotovoltaicos. Ele vai fornecer, se vocês olharem aqui a cor ele vai fornecer DC aqui no primeiro momento. Ele vai alimentar ou carga de DC ou um inversor. Essa energia aqui vai ser, no inversor, vai ser transformada em alternada, certo? Essa energia alternada aqui vai ser consumida internamente, ok? Ou vai ser injetada na rede, também podendo ser absorvida na rede quando esse fornecimento aqui não for suficiente. É isso, obrigada. Qualquer dúvida? Obrigado, Tatiana. Não sei aqui os colegas da organização se existem questões, se não deixávamos para o fim e avançávamos já. Sim, Não sei, sim. Fábio. O objetivo, também relembrando um bocadinho, neste percurso que nós estamos a fazer ao longo destes 5 webinars, era começar, e o desafio foi esse, começar precisamente pela base, portanto, pelos conceitos básicos, e daí que esta tenha sido a primeira apresentação. Sabemos que a maior parte das pessoas tem níveis de formação diferentes, mas também não queríamos excluir ninguém e queríamos que todos estivessem em condições de poder discutir temas mais específicos e mais complexos daqui em diante. E daí que foi esse o desafio que nós propusemos à Tatiana e daí agradeço a intervenção. Se não houver, Fábio, existem questões, deixamos para o fim. Não estou a ouvir. Desculpe, nesse momento não temos questões. Ok, então se calhar eu propunha avançávamos já para o José, para o José Orei. Portanto, o José tem formação na área da engenharia mecânica, tem um passado muito extenso no lançamento de startups e na definição de estratégias e modelos de negócio, está ligado à gestão de energias renováveis e é o responsável pelo desenvolvimento das comunidades de energia renovável na Engie Portugal. Portanto, José, muito obrigado por estar connosco hoje e passava-lhe desde já a palavra. Muito bem, boa tarde a todos. Já estão a ver o ecrã, imagino. Aqui. Ok, com alguma dificuldade em os slides, aqui está. Muito bem, portanto, o meu nome é José Diogo Doré. Queria começar por agradecer ao Inesctec e ao INIAV este convite. É com todo o gosto que venho partilhar aqui assim o que é o nosso conhecimento num tema que é tão atual, que é a transição energética sustentável como fator de competitividade. Gostaria de partilhar esta agenda, portanto, uma breve apresentação, o que é que tem sido o trabalho no setor de comércio e indústria e, sobretudo, no setor agrícola, e falar aqui também do fotovoltaico, um bocadinho os princípios de como funciona, a legislação, e entraríamos depois na parte mais dedicada aqui ao agrivoltaico, e falar um bocadinho também da tecnologia. Como disse o Miguel, portanto, estou disponível para questões, quer durante a apresentação, quer no fim, como acharem melhor. Eu trabalho na Engie, no solar descentralizado e nas comunidades de energia renovável. A Engie é um grupo francês,
de soluções de energia e tem 4 unidades de negócio. Uma que é a geração de energia, que engloba os parques solares, os parques eólicos, as barragens e alguma produção por via de gás. Depois outra área de negócio, que é as soluções de energia, que é esta onde eu estou, que trabalha o fotovoltaico descentralizado, fotovoltaico distribuído. Trabalha também centrais de biomassa, caldeiras, produção de frio e calor. E, por último, uma área de negócio mais ligada à manutenção industrial. Mais ligada à manutenção industrial. Embora muito discreta no mercado, a Engie está em Portugal há já 40 anos, junto do tecido empresarial português. Particularmente no solar, contamos com uma experiência longa e operamos em 2 modelos de negócio distintos. Um em que as empresas não investem, a Engie investe pelas empresas, assume esse risco, assume o risco do desenho, da engenharia, da implementação e operação e também o risco financeiro. O outro modelo de negócio é o modelo tradicional, onde as empresas investem com os seus capitais próprios e a Engie fornece as soluções e acompanha essas soluções. Passando aqui assim para as referências no setor do comércio e indústria, que representa a nossa maior atividade, temos algumas referências que são bem conhecidas, toda a gente, que abrangem desde o retalho, a logística e também a indústria. Temos aqui sim alguns exemplos. Uma marca suavemente conhecida. Aqui nesta imagem podemos ver uma instalação solar fotovoltaica na cobertura dos edifícios, mas também no parque de estacionamento para sombreamento automóvel. Portanto, é possível adaptar a produção destas centrais fotovoltaicas em diversos casos. E aqui, por último, uma instalação também para comércio e indústria, mas com a implementação no terreno. Passando aqui para as referências no setor agrícola, temos trabalho desenvolvido já desde 2014, portanto já são 10 anos, junto deste setor, portanto, e acreditamos que continuaremos a trabalhar junto dos agricultores. Portanto, aqui são alguns exemplos de instalações enfim, que fornecemos e que continuamos a monitorizar e a acompanhar na sua produção e na operação, manutenção. Portanto, quase todas em terreno, como seria de esperar. E passávamos aqui também agora ao capítulo do fotovoltaico, e vejo que aqui a plateia já leva aqui assim alguma informação que a Tatiana partilhou. Eu vinha adicionar apenas aqui alguns dados para compreendermos que este desenho que vemos na imagem é o desenho de qualquer sistema fotovoltaico. Portanto, temos sempre um conjunto, de forma simplificada, temos um conjunto de painéis e a soma da potência de cada painel vai dar a potência da central fotovoltaica. Portanto, quando falamos num megawatt, há um conjunto de painéis que fazem 1 megawatt. Talvez 2.000 painéis, 3.000 painéis, o que for. Esses painéis são ligados aos inversores. E os inversores são a peça fundamental no sistema fotovoltaico, portanto, é o coração do sistema fotovoltaico. Porquê? Porque não só otimizam, como a Tatiana explicou, a energia proveniente dos painéis, em função da radiação que vai variar hora a hora, dia a dia, ano a ano, vão otimizar essa curva de corrente e de tensão. Vão fazer também a gestão de todo o fluxo de energia e, não menos importante, são um equipamento que asseguram a segurança de riscos elétricos. Portanto, em caso de falha de rede, desligam os painéis, portanto, têm todas as proteções ligadas à rede elétrica, eles estão a vigiar a rede elétrica. A Tatiana também já tinha explicado que o papel fundamental do inversor é transformar a corrente contínua, que é a corrente dos painéis, em corrente alterna, que é a corrente da nossa rede pública.
Depois temos o contador de produção, que vai contabilizar essa energia, o contador de consumo e a rede. Portanto, neste esquema podemos perceber que a energia vinda dos painéis ou vai direta para o consumo, e caso não haja necessidades no consumo, caso os equipamentos não estejam ligados, se for na agricultura, sistemas de bombagem, passadeiros, o que for, essa energia vai para a rede elétrica e é contada por este contador bidirecional, que é o contador de consumo. Vamos mais com temas técnicos. Queria só, com esta imagem, ilustrar, num caso real, os inversores. Portanto, neste caso temos um conjunto de inversores abrigados por baixo dos módulos fotovoltaicos. Portanto, uma série de módulos fotovoltaicos que fazem a potência, depois são ligados aos inversores e dos inversores serão ligados aos contadores e à rede. Agora, tocando aqui um pouco na legislação. Portanto, no retângulo em cima à esquerda, neste esquema em que vemos os painéis solares ligados à rede elétrica, portanto, significa que toda a energia que é produzida por aqueles painéis era vendida à rede. Eu digo era porque as unidades de pequena produção é uma modalidade que a Direção-Geral de Energia já não disponibiliza, e nesta legislação toda a energia produzida era fornecida à rede a uma tarifa que era atribuída num leilão. Significava que toda a produção dos módulos fotovoltaicos estava garantida a um preço. Este era um modelo muito interessante para o setor agrícola, porque, como tipicamente tem um consumo sazonal, toda a energia dos painéis era aproveitada e a rentabilidade do investimento nos painéis era paga dessa maneira e era dimensionada dessa maneira. No entanto, o setor veio evoluindo, o preço dos painéis vieram a descer, já não há necessidade de o governo subsidiar estes investimentos e, portanto, caiu as unidades de pequena produção e a legislação atual, introduzida em 2022, pelo Decreto 15 de 2022, veio regular aquilo que são as unidades de produção para autoconsumo. Portanto, vem privilegiar que se consuma diretamente a energia que é produzida. Portanto, em vez de se produzir e injetar na rede e ter receitas quanto a isso, que o que se quer é que se consuma diretamente a energia que se produz e que, portanto, se baixe as necessidades de energia que vêm da rede. Se houver excedente, que há sempre, e no setor agrícola haverá, então essa energia é injetada na rede. De que forma podem os agricultores aproveitar ainda os sistemas solares dentro desta legislação? É balanceando aqui o dimensionamento e o excedente, que é a parte que fica aqui por tratar, pode ser vendido a um agregador, que é uma figura que com as unidades de pequena produção não fazia sentido. O agregador não é mais do que um comercializador que vai comprar esse excedente, ou com algumas ferramentas que existem, tal como o armazenamento de energia em baterias e as comunidades de energia renovável. No fundo, vão tratar daquilo que é o excedente da central solar e que não é autoconsumido diretamente na instalação de consumo. Sobre o agrivoltaico, há uma tendência crescente para o agrivoltaico. Em alguns países da Europa até já existem subsídios específicos para o agrivoltaico, que têm, enfim, características diferentes. Mas o que é o agrivoltaico? É como um chapéu de chuva onde cabem várias definições. E aqui quero partilhar estas três. Portanto, o crop fotovoltaico, em que os painéis solares são integrados em áreas de cultivo e estufas, tendo o cuidado para a manobra de máquinas, para as atividades agrícolas, mas no fundo, no mesmo local, há uma produção solar grande e há uma área de cultivo. Existe também o pasture fotovoltaico, que não é mais do que ter animais junto a um campo fotovoltaico como complemento
da gestão da vegetação. Também isto se chama agrivoltaico. E por último, temos o ecofotovoltaico, em que tem uma característica mais especial, porque junto aos módulos solares são plantadas esculturas que não têm como fim uma produção agrícola. Essas esculturas pretendem criar ecossistemas, sejam de abelhas, sejam de outras espécies, importantes para a saúde das verdadeiras culturas que estarão à volta destes campos fotovoltaicos. Portanto, tudo isto são definições de agrivoltaico, que têm vindo a crescer na Europa, e espera-se que em Portugal e Espanha também venha a conhecer. Mas para o agrivoltaico tem a sua especificidade, portanto, temos que pensar que queremos luz direta nas culturas, mas não muita, e, portanto, a densidade de quilowatts por hectare tem que ser diferente daquela que é uma central que pretende, pura e simplesmente, maximizar a produção de energia. Portanto, é preciso chegar a um compromisso, porque, tipicamente, as empresas que fornecem estes sistemas tendem a maximizar a produção, mas o que o agricultor quer saúde das culturas em primeiro lugar e o rendimento dessas culturas. A energia vem a seguir, o rendimento da energia vem a seguir. E daí que a abordagem técnica ao desenvolvimento de um sistema destes tenha que ter uma série de cuidados. Nestas imagens, nestas 4 imagens em baixo, a da esquerda é aquela que tentou maximizar a produção de energia e, portanto, tem o título de Energy First. Já nas outras, foi dada uma importância maior às culturas e à saúde das culturas e, portanto, há uma menor densidade de módulos por cima do cultivo, das áreas de cultivo. Sobre a tecnologia, enfim, dedicada aqui ao agrivoltaico. Inspirado no BIPV, o BIPV não é mais do que o Building Integrated Photovoltaico, que são painéis desenhados para fachadas de edifícios, pode ser uma das soluções. Portanto, na imagem à direita, vemos que existem painéis standard, são aqueles todos opacos, e depois uma gama de painéis semi-translúcidos com diferentes graus. Portanto, ambas as soluções são válidas para o agrivoltaico. Eu diria que a mais económica é a utilização dos módulos opacos, mas com um afastamento grande entre si. Mas, por exemplo, numa estufa, se quisermos cobrir a estufa toda, então recorrer a painéis semi-translúcidos pode ser uma melhor opção. Tem também existido um uso crescente de módulos bifaciais. Os módulos fotovoltaicos bifaciais são aqueles módulos em que a área que gera energia é a área exposta ao sol, portanto, a parte de cima do módulo, mas também a área de baixo, porque há uma reflexão da radiação solar no solo e que depois o painel também vai aproveitar. Portanto, do lado da geração de energia, estas são soluções que existem no mercado que podem ser aproveitadas para o design e o desenvolvimento de sistemas de agrivoltaico. Na parte das estruturas metálicas para colocação dos módulos solares. Portanto, o cuidado já falámos há pouco, tem que haver aqui um afastamento, há aqui um cálculo para garantir um rendimento decente da parte da produção de energia, mas sobretudo proteger as culturas e, portanto, há necessidade de reduzir em cerca de uns 100 kW pico por hectare comparativamente com uma solução standard. Do lado direito temos aqui algumas imagens, as duas de cima, aquela em que vemos um trator e uma senhora com uma caixa de fruta. O que vemos aqui são estruturas fixas em que os módulos estão fixos e orientados à maior captação de energia solar. As duas imagens do centro são sistemas que seguem o Sol, portanto, com seguidor solar, têm um rendimento superior e, portanto,
permite também que haja um afastamento maior entre cada fila. E em baixo, partilhar aqui um aspecto curioso, além da produção de energia, aqui pretende-se também fazer uma colheita de água e depois usá-la na rega, certamente. Não queria deixar de dizer que estas soluções são soluções mais caras do que uma solução standard, que é instalar numa cobertura de um edifício qualquer, porque aqui temos estruturas que têm que ser elevadas quando existem atividades de colheita por baixo dos módulos. Existe também uma necessidade, porque os módulos estão afastados, de maior comprimento do uso de cabos elétricos, e toda a instalação, se for em altura, também tem aqui algumas exigências adicionais, se quisermos comparar com uma instalação normal no solo, como vimos ainda há pouco, ou com uma instalação na cobertura de um telhado. E pronto, aqui termino esta breve apresentação de algumas soluções que endereçadas aqui ao setor agrícola, e estou disponível para alguma pergunta. José, muito obrigado. Foi muito interessante a sua apresentação. Temos aqui duas perguntas no chat. Não sei se quer que leia ou se tem Se acesso. puder ler, ou então eu paro aqui, se A puder ler, primeira assim não diz parava a aqui que apresentação se o PAC for superior a 1 megawatt, existem diligências acrescidas para o seu licenciamento. Temos de ir a leilão para injetar o excedente. Se a UPAC for superior, ou melhor, se a injeção for superior a 1 megawatt, porque o PAC pode ser superior a 1 megawatt e a injeção não atingir 1 megawatt, mas caso a injeção seja superior a 1 megawatt, é preciso pedir um título de reserva de capacidade. Portanto, há um processo diferente junto à Direção-Geral de Energia a ser feito. Até 1 megawatt não é necessário esse processo, é preciso apenas que a Direção-Geral de Energia e a redes se pronunciem quanto à capacidade de recepção naquele ponto. A partir de 1 megawatt já é necessário fazer. Não há leilões para a questão que se coloca. Portanto, não é uma questão do leilão, é uma questão da capacidade de recepção da rede elétrica no local. E efetivamente existe este limite de 1 megawatt, que acima disso, portanto, nós já fizemos trabalhos, projetos em que a potência instalada é bem superior a 1 megawatt, e aqui o limite depois é a injeção. Quero dizer que vamos supor que era um projeto de 5 megawatt, se houver um autoconsumo de 4 megawatt ou de 4 megawatt e meio, e injetarmos apenas meio megawatt, não há questão nenhuma, é fazível. A segunda questão é o que acontece ao Sol que fica por baixo dos painéis solares. Não seria mais vantajoso ter os painéis solares instalados mais alto para possibilitar o cultivo ou reutilização do solo? Sim, é possível e é desejável, não é? Portanto, quanto mais alto for, há aqui sempre um compromisso entre as atividades agrícolas, que é o principal foco, portanto, tem que haver espaço ao nível do solo para a movimentação de máquinas, para lavrar a terra, a instalação de sistemas de rega e de bombagem por aí fora, e aqui o custo, porque uma instalação mais elevada tem um custo adicional. Quanto à luz debaixo dos painéis, portanto, como sabemos, o Sol está em movimento ao longo do dia e ao longo do ano, não está sempre no mesmo sítio, portanto, e a mancha de luz vai avançando por baixo dos painéis, portanto, não está fixa. Portanto, a parte do Sol sempre por baixo dos painéis, se eles estiverem elevados, vai apanhando luz, radiação direta. Se estiver muito baixo, como vimos como é típico nas instalações mais ligadas ao comércio e indústria, imagens que posso mostrar aqui. Por exemplo,
nestas aqui em que os painéis estão mesmo, portanto, efetivamente por baixo dos módulos, a radiação solar é muito pequena, mas neste caso o objetivo não era qualquer exploração agrícola, era apenas, desculpa, era apenas a produção de energia elétrica. Não sei se respondi, mas estou aberto ao desenvolvimento da pergunta. Eu, a esse propósito, também gostava de saber quais é que são as últimas tendências, porque na questão, de facto, de colocar os painéis por cima das culturas, uma das ideias que me salta logo à vista e que não gosto, porque não dá um aspecto visual bonito, apesar de hoje com o próprio conceito de Ecopomar nós conseguimos de alguma forma mascarar isto, mas os próprios portos ficam com uma densidade muito elevada e muito próxima uns dos outros, mesmo que cravados a uma profundidade elevada. A tendência aqui será sempre essa, certo? Ou seja, não é possível encontrarmos aqui uma estrutura que seja, digamos assim, igualmente resistente, mas menos pesada, pelo menos visualmente. E a segunda questão também é ao nível dos painéis, se estão a ser desenvolvidos painéis mais adaptados à parte agrícola. E eu até já estive envolvido num projeto internacional que não avançou, mas até a nossa ideia era tentar encontrar ali algumas combinações em que conseguíssemos aumentar a permeabilidade na par e nos comprimentos de onda que precisamos mais para as plantas trabalharem e eventualmente reter mais os outros e usar esses para a conversão direta em energia. Bom, a primeira parte da sua pergunta, aqui a imagem em si, mais acima, mostra, esta é uma vinha, portanto, mostra não só um afastamento grande entre as filas, portanto, não pode fugir a ter dois postos, ou um poste, neste caso, talvez em cada 30 metros, mas também o que vemos é que existem muito poucos painéis, os painéis estão muito afastados entre si. E, no fundo há que pensar caso a caso, cultura a cultura, qual é esta relação entre a altura, afastamento dos módulos e afastamento das filas. Existe também a possibilidade de ter o seguidor solar, em que faz com que o painel, às tantas, possa até estar a reduzir ao máximo aquilo que é a exposição solar sobre a cultura. Mas pode dar-se o caso de se pretender o objetivo inverso, ou seja, é criar mais sombreamento. Estou a imaginar uma cultura em que não pode ter tanto sol e quisermos criar um sombreamento maior, até para a redução das necessidades de rega, não sei. Portanto, tudo isso é possível. O desenho desta solução tem que ser pensado, cultura a cultura, caso a caso, portanto, independentemente também da geografia. Sobre as tecnologias, portanto, as tendências são estas de usar a gama de painéis, portanto, não só eles podem ter aqui algum grau de transparência, mas entre si os painéis depois podem estar também muito afastados uns dos outros. E é com este equilíbrio. Portanto, é isto que se quer e Miguel, uma coisa que não podemos esquecer é que, efetivamente, até existem outras soluções mais complexas, mas no momento de implementar um projeto destes, importa os aspectos económicos são normalmente os mais importantes portanto, pensar que podemos usar um painel solar standard, aquele mais barato do mercado, mas que garanta uma boa produção e criar maiores afastamentos, eu acho que é sempre válido e depois podemos ir naturalmente para outro tipo de módulos. Mas a tendência tem vindo a ser usar também estes módulos bifaciais. Essa tem sido uma tendência porque tem um preço, comparativamente com os módulos opacos standard, muito interessante, portanto são muito mais baratos do que os módulos semi-translúcidos e tem um rendimento maior. Efetivamente, no campo, há radiação que vem também por reflexão, ao nível do solo. E, portanto, podemos tirar um maior aproveitamento de uma menor quantidade de painéis que podemos instalar. Há um aspecto também importante que é a quantidade de painéis, ou seja, a potência que vamos instalar num sistema deve estar
também relacionada com aquilo que são as nossas necessidades de consumo de energia elétrica, porque o regime das UPAC, portanto, da autoconsumo coletivo, tem sempre presente que vamos dimensionar a potência da central àquilo que são as necessidades de consumo. Portanto, eu não vou dimensionar a potência se eu tiver hectares e hectares e hectares disponíveis, talvez não me interesse preencher essa área toda com potência, porque depois eu não vou ter esse consumo. E ao não ter esse consumo, eu vou ter que injetar na rede. E contratar um agregador, ele vai-me comprar energia, se calhar a um preço interessante, mas não tão interessante comparativamente àquele que eu pago à rede, a não ser que eu consiga criar uma comunidade de energia renovável, e aí sim é interessante porque os membros dessa comunidade vão comprar energia também a uma tarifa interessante, mais competitiva do que aquela que é a tarifa que é paga à rede, e portanto aí o equilíbrio é maior. Mas este é um aspecto importante entre a relação entre a potência e o consumo da exploração agrícola em concreto. Muito obrigado, José. Já está a ser muito solicitado aqui no chat com questões, mas eu, como já vamos aqui um bocadinho atrasados, eu ia lhe pedir se conseguia responder aí a algumas mais rápidas diretamente no chat e avançava já para a próxima apresentação do André Aguiar, portanto, que é investigador no Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes do INESCTEC, é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e o seu trabalho tem sido focado na navegação autónoma de robôs agrícolas no Tribe Lab e nós temos a oportunidade, de facto, de colaborar aqui com muita frequência na parte de Computer Vision, Point Cloud Processing e Deep Learning. Portanto, André, força. Obrigado, Miguel, e boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. É um gosto apresentar o nosso trabalho. Vou mudar sensivelmente o tema. Tal como o Miguel disse, vou falar um bocadinho mais da área da robótica na agricultura, mas no fim vou tentar ligar um bocadinho. Penso que há aqui uma linha que une estas duas áreas. Vou compartilhar então o meu ecrã. Penso que estarão a ver a minha tela cheia, certo? Já estamos a ouvir, André. Ok. Então pronto, vou começar. O meu nome é então André Aguiar, tal como o Miguel disse, sou investigador aqui no Tribe Lab, o laboratório de robótica e IoT para a agricultura e floresta de precisão inteligente, e vou-vos dar um bocadinho do contexto do que fazemos no nosso dia-a-dia, dos projetos que tivemos ao longo do tempo e da forma que estamos a contribuir para o desenvolvimento da robótica neste setor. O nosso laboratório foi então criado em 2014, olhando muito para aquilo que é e que era a realidade portuguesa neste setor da agricultura, diretamente ao encontro das necessidades e requisitos dos agricultores e produtores nacionais, e desenvolvendo então o nosso roadmap alinhado com estas necessidades e requisitos e com a agenda estratégica de robótica na Europa. O conceito que promovemos é então desenvolvimento de robôs agrícolas de baixas dimensões. Estamos a falar de robôs com menos de 1 tonelada, o que é bastante diferente do panorama atual das máquinas agrícolas no setor. A nossa missão, sendo um laboratório de investigação, estamos sediados no INESCTEC, é então investigar e desenvolver soluções robóticas agrícolas, modulares, seguras e autónomas de pequenas dimensões, tal como eu disse, inferior aqui a 1 tonelada, e também investigar e desenvolver sensores e atuadores IoT modulares, estes que podem ser instalados em máquinas agrícolas que já operem nestes ambientes, atualizando-as e melhorando a sua aquisição de dados, ou então instalando estes sensores diretamente nas culturas de forma estática, tendo assim um conjunto de dados que depois podem ser enviados e partilhados com o agricultor e com o produtor.
decisões mais informadas. Estamos e atuamos em três tipos de cultura diferente. Primeiramente em culturas linhosas, tais como vinhas e pomares, sendo que temos uma componente de trabalho muito forte em vinhas de montanha, sediadas em Portugal na região do Douro. Também tais como estufas, e estamos também a desenvolver algum trabalho na área florestal. Em termos de roadmap, o laboratório iniciou a sua missão através do desenvolvimento de soluções. Com isto quero dizer soluções robóticas que monitorizem as culturas autonomamente através dos seus sistemas de percepção, que possam dizer ao agricultor a quantidade de produção da sua cultura e, por exemplo, também as doenças que possam existir nessa mesma cultura. Atualmente já temos outro tipo de soluções com portfólio mais alargado, sendo estas soluções para, por exemplo, pulverização de precisão, manutenção do coberto vegetal, ou seja, o corte das infestantes, e também adubação. Estamos agora a promover e a desenvolver soluções para as operações de poda e de colheita. O laboratório divide as suas áreas de atuação em dois grandes setores. Por um lado, a robótica e por outro, a automação, onde temos estes tópicos de especialização, tais como a segurança e a supervisão de missão robótica, a navegação destes robôs no exterior, nestes ambientes mais complexos, que são os ambientes agrícolas, os sistemas de percepção e inteligência artificial. Depois aqui a área da manipulação, muito ligada àquilo que são as operações de poda e de colheita, sistemas embebidos e sensores avançados. Desenvolvemos muitas das vezes os nossos sensores, o nosso hardware, para ir de encontro aos requisitos dos agricultores e dos produtores. E a parte da mecânica avançada, porque assim como eu vou mencionar mais à frente, surgiu a necessidade de desenvolvermos as nossas próprias plataformas robóticas de raiz e, portanto, tivemos a necessidade de nos especializar também nesta área de mecânica. Atuamos no país em cinco quintas experimentais. Na área da vinha estamos na zona de Penafiel, com uma cooperação com a Quinta da Aveleda. Por exemplo, na área do Douro, onde estamos muitos dos nossos protótipos intensivamente, a Sograp, sendo estas vinhas. E tal como o Miguel disse, na zona do Oeste, em Alcobaça, nos pomares de Vinhave, também temos o nível do teste das nossas plataformas. Em termos de projetos europeus, já participamos e coordenamos diversos projetos. Ao nível da participação, temos, por exemplo, o AgroFood, o Dimita, Nova Terra e o Watson. Dou um bocadinho mais de foco ao projeto Scorpion, que foi um projeto europeu coordenado pelo nosso laboratório, que deu origem a um dos robôs que vou apresentar mais à frente. Vou começar por vos mostrar, então, as soluções que foram desenvolvidas e que têm sido desenvolvidas no nosso laboratório. Aqui, um dos nossos primeiros trabalhos, em que, basicamente, adquirimos uma plataforma robótica comercial e onde adaptamos os nossos sistemas de percepção em cima desta plataforma. E, no fundo, foi como um ponto de partida para o nosso desenvolvimento enquanto laboratório de referência na área. Assim como vamos ver e como podemos ver neste vídeo, apesar de ter sido um ótimo ponto de partida e ter dado origem aos sistemas de percepção de navegação autónoma que temos hoje nos nossos robôs, a mecânica, os sistemas mecânicos deste tipo de plataforma não foram desenhados especificamente para trabalhar no contexto da agricultura e, portanto, sentimos a necessidade, com esta experiência, de partir para o desenvolvimento das nossas próprias plataformas robóticas de raiz.
Apresento-vos então aqui as duas linhas de robôs que temos vindo a desenvolver e a desenvolver no laboratório. À esquerda, o robô VETA, o robô que foi desenvolvido e criado no projeto Scorpion, que vos falei anteriormente, e que pretende resolver o problema da pulverização de precisão em culturas de montanha. Do lado direito temos então o robô Modelaré, um robô modular e económico, tal como o nome indica, e ele é modular porque, assim como podem ver, tem uma estrutura articulada em que separamos claramente a parte de navegação autónoma, percepção e sensorização na parte da frente, a parte azul, e temos o atrelado ou alfaia agrícola atrás. Sendo que, com o mesmo robô, podemos então ter diferentes tipos de alfaias agrícolas e então desempenhar diferentes tipos de tarefas agronómicas. Indo mais em detalhe ao robô Modelaré, temos já então alfaias executadas para a monitorização de solo, a remoção e o controle de ervas daninhas, aqui a manutenção do coberto vegetal, por outras palavras, a pulverização e a tendo em desenvolvimento uma versão deste robô adaptada para a floresta, com algumas especificidades, para efetuar a operação de seleção de varas de eucalipto. Este robô é um robô que tem um payload de 250 kg e consegue atingir uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. Aqui podemos ver então uma primeira versão deste robô Modelaré, com uma alfaia de corte atrás do robô propriamente dito, onde tínhamos um sistema de corte que funcionava por pilhas, e onde foi testado e validado em diferentes chegando à conclusão que podíamos iterar este robô para uma versão mais sofisticada, mais avançada, com uma ferramenta de corte mais adaptada a estes ambientes. É de salientar que esta operação que estão a ver no vídeo está a ser desempenhada de forma autónoma, através de um reconhecimento do terreno. O robô depois consegue se orientar sozinho e efetuar o corte de forma autónoma. À direita temos então já uma versão mais recente deste robô. Apesar de estar pintado de preto, a base do robô é a mesma, ou seja, todos os sistemas de sensorização, de percepção, de navegação são os mesmos, mas chegamos à conclusão que a tarefa de corte beneficiaria de ter a ferramenta à frente do robô e ser desempenhada então com um design em tesouras, que se mostrou funcionar bastante bem e ser bastante eficaz para esta tarefa. Assim como eu disse, com o mesmo robô podemos ter diferentes tipos de processos agronómicos. Aqui mostro-vos o mesmo robô com uma alfaia de pulverização, sendo que esta pulverização tem a vantagem de ser uma pulverização de precisão. Com isso quero dizer que, através dos sistemas de percepção que temos no robô, conseguimos dizer onde, quando e a quantidade de produto que queremos aplicar em cada instante. Isto é feito através da medição da densidade foliar em cada instante, em cada local onde o robô se encontra, e, portanto, conseguimos fazer uma gestão mais eficiente da quantidade de produto que é aplicada, sendo isto mais ecológico e mais económico para o produtor. Do lado direito, mais uma vez, o mesmo robô, o Modelaré, agora com uma alfaia de ação, onde podemos ver que o robô deposita o adubo apenas no local onde vê que existe um tronco. Isto é, mais uma vez, um sistema de adubação de precisão, porque através dos nossos sistemas de percepção conseguimos dizer ao robô onde é que está o tronco e, portanto, aplicar apenas a quantidade de adubo na base do tronco e poupar, então, a quantidade de produto que é aplicado na cultura, sendo, mais uma vez, um processo económico e ecológico. Indo agora mais em foco ao robô VETA, este robô criado no projeto Scorpion é um robô que pretende
unicamente resolver o problema da pulverização de precisão, mas foi desenhado para atuar mais em culturas montanhosas, que por terem vinhas, neste caso indo em detalhe nas vinhas, por terem vinhas ao longo de colinas, apresentam dificuldades para a implementação de robôs que devem ser específicas, as soluções devem ser específicas para este tipo de terreno. E, portanto, foi criado em parceria com a empresa Tein, que é uma empresa espanhola que produz pulverizadores. Foi criado neste consórcio do projeto Scorpion o conceito de pulverização em off-set. Isto significa que o robô move-se de forma segura na entrelinha, ou seja, entre as duas linhas de videira, mas conseguimos mover o pulverizador à esquerda ou à direita e efetuar então o processo de pulverização de ambos os lados da videira, neste caso. Vamos então mostrar um exemplo, neste caso, numa demonstração do em Itália, na zona dos Alpes. Neste caso não foi numa vinha, mas podemos ver o conceito. Portanto, antes do robô entrar em operação, vai então mover o pulverizador para a sua esquerda, neste caso. Vai entrar então na entrelinha, com a vinha a encaixar, digamos assim, dentro do pulverizador. Imaginando que tínhamos uma vinha ao longo de uma colina e que queríamos pulverizar de ambos os lados das videiras, este é um conceito que o permite fazer e que permite que o robô se mova. Mais uma vez, temos aqui um processo de pulverização. Porque, assim como falei para o Jacaré, temos os nossos sistemas de percepção que dizem ao pulverizador a quantidade de produto que deve aplicar em cada instante. Além disso, este pulverizador detém ainda um sistema de retenção de cauda. Isto significa que algum do produto que é dissipado para o ar é reaproveitado pelo pulverizador e entra outra vez no seu circuito, sendo que estamos a poupar a quantidade de produto que aplicamos e a ser mais ecológicos. Esse conhecimento que adquirimos ao longo dos anos levou-nos a ser já requisitados por empresas no setor com vista a automatizar processos nas suas próprias culturas. Neste caso, vou-vos falar um bocadinho do projeto RoboCare, em que, juntamente com a empresa Amorins, que tem estufas de tomate, ajudámos esta mesma empresa num projeto de prestação de serviços, então, a automatizar o processo de pulverização nas suas culturas. Este projeto levou então à criação do robô Sprobat, em parceria entre as duas entidades, Inesctec e sendo que estamos já a avançar para um projeto demonstrador, para que seja criados mais protótipos e testados em pilotos de maior curso, para que esta empresa possa no futuro ter os seus próprios robôs e efetuar o processo de pulverização de forma autónoma. Na área da floresta, assim como falei anteriormente, estamos a desenvolver uma nova versão do robô Modelaré adaptado para este tipo de ambiente, que tem algumas diferenças em relação àquilo que é a agricultura. Neste caso, mostro-vos aqui um protótipo que foi testado num projeto Biotech4, em que basicamente nós colocamos os nossos sistemas de navegação autónoma e de percepção no topo de um trator e, através disto, efetuámos alguns testes na medição de biomassa florestal. Este trator é um bocadinho de maior porte em relação aos sistemas que vos tenho falado e também por isso é que estamos a desenvolver uma nova versão do nosso próprio para este tipo de ambiente. Ainda agora uma solução um bocadinho diferente do que tenho falado, queria-vos falar da Green Tribe, que é uma estufa que foi construída nas instalações do Inesctec
e que o Laboratório Thrive explora no sentido de validar e testar os seus sensores e atuadores antes de estes irem para o terreno. Temos então um lado de agricultura onde conseguimos testar e validar estes componentes. Mais valia para nós ao nível da investigação. Além disso, temos ainda um protótipo robótico desenvolvido por nós, nesta mesma estufa, que é o Pixel Crop Robot, que é basicamente um robô que se mexe, que se desloca ao longo de 2 calhas e que consegue efetuar o processo de rega de forma autónoma. Assim como podem ver no vídeo, conseguimos selecionar o vaso ou os vasos que queremos regar, direcionar então o robô de forma autónoma para esse mesmo vaso e dizer a quantidade de água que queremos aplicar em cada vaso. Esta apresentação foi um bocadinho mais focada na área da robótica, mas não queria deixar passar também aqui alguns dos protótipos adicionais que temos no laboratório, mais ao nível do IoT. E vou dar aqui um bocadinho de foco à Smart Trap, que é uma armadilha inteligente que já está instalada em diversas culturas de forma permanente no país e que permite ao agricultor, basicamente, a detecção precoce de insetos. Portanto, esta armadilha é instalada de forma estática na cultura, recolhe então os insetos que estão no ambiente, identifica estes mesmos insetos e partilha com o agricultor ou com o produtor o tipo de peste que tem na sua cultura. Isto ajuda então a otimizar recursos, a otimizar perdas e custos no controle de doenças. É com satisfação que em 2022 o Inestec foi mencionado na Crop Robotics Landscape da Better Food Ventures, depois de todo este trabalho que temos vindo a desenvolver ao nível da robótica na agricultura, sendo que somos um dos 2 laboratórios na Península Ibérica dedicados a este tópico. Em termos de direções futuras, temos aqui vários temas que pretendemos explorar, nomeadamente a parte das hortas urbanas, quintas experimentais, o bem-estar animal, mas não queria deixar passar aqui também a parte dos agrovoltaicos, apesar de não ser especialista na área, reconhecemos que, sem dúvida, que é um caminho que tem bastante potencial na agricultura e que pode haver aqui uma sinergia entre os nossos robôs, principalmente que são elétricos, e estes sistemas agrovoltaicos, podendo estes robôs armazenar energia gerada por estes painéis, aumentando assim o seu tempo de operação e a sua autonomia, funcionar também como um sistema bidirecional de energia, podendo o robô funcionar como, por exemplo, um banco de energia, sendo depois possível que este mesmo possa, por exemplo, injetar potência na rede ou partilhar esta energia com outras ferramentas ou agrícolas que estejam presentes no seu ambiente agrícola. Podemos então chegar aqui a um sistema autossustentável e bastante benéfico para a implementação desta robótica na agricultura de forma permanente. Do meu lado é tudo. Agradeço muito mais uma vez pelo convite e estou disponível para ouvir as vossas questões. Obrigado, André. Eu acho que temos progredido de uma forma muito, muito positiva ao longo aqui deste webinar. Quer dizer, eu próprio já estou aqui a imaginar estes robôs todos que estamos agora a instalar uma unidade de demonstração que vai ser focada na mecanização de precisão e na robótica. Portanto, gostava de ver isto tudo aqui a funcionar daqui a 5 ou 6 anos e conseguirmos termos um pomar completamente autónomo. Por outro lado, e daquilo também que ouvi do José, e aqui há alguns conceitos que eu ainda quero discutir e quero perceber também melhor, porque não consigo, para mim não tem justificação aceitar uma redução de produção ou de produtividade por trabalharmos com estes temas de fotovoltaicos, e vejo muitos trabalhos e alguns indicam para reduções de produção e até às vezes de qualidade. Eu continuo a achar que nós temos é que trabalhar mais e adaptar bem os 2 sistemas, porque
o sistema agrícola pode beneficiar com os fotovoltaicos e os fotovoltaicos também com o sistema agrícola. E eu acho que é possível, no mínimo, mantermos as produtividades e, quiçá, melhorar a qualidade. Portanto, eu não consigo aceitar este conceito que às vezes alguns dizem que temos que caminhar aqui num conceito de agricultura mais extensiva para ser compatível com o agrovoltaico. Mas isso cá estaremos também nos próximos tempos para ter muitas discussões e para o demonstrarmos. Porque o próprio sistema agrícola em si tem que ser um modelo competitivo. O resto vem por acessório e vem adicionar valor, e não o contrário. Mas aqui só para o André. Mas posso responder, Miguel? Sim, vamos lá, vamos já lá. Vamos só aqui deixar aqui duas ou três questões aqui ao André, antes de responder aqui às minhas provocações intencionais. Já vi que está, e dou-lhe já os parabéns, está aqui a trabalhar de uma forma muito árdua, aqui a responder a todas as questões, e são muitas. Acho que estão aqui a decorrer apresentações e uma discussão, acho que brilhante em simultâneo. Agora, aqui as questões para o André. Aqui, relativamente à parte dos robôs de pulverização, temos aqui duas questões: se a pressão dos bicos é indicada pelo fornecedor, qual é a autonomia e o volume de calda que permite, e quantos hectares por hora conseguem fazer? André? Ok, eu não vou conseguir precisar de todos os dados. Em termos de autonomia, estamos a falar de cerca de 8 horas. Não sei se era essa a pergunta, mas estamos a falar de 8 Quantos horas. hectares por hora, para compararmos com uma aplicação convencional de um pulverizador normal? Sim, hectares por hora, sendo a velocidade máxima do robô 6 metros por segundo, estamos a falar sensivelmente de 1,5 hectare em 2 horas. Ou seja, exatamente, 1,5 hectare em 2 horas. Sabemos que isto é uma velocidade mais baixa do que as máquinas agrícolas têm atualmente, mas o nosso propósito é precisamente que as nossas soluções sejam autónomas e, portanto, a questão do tempo não seja assim tão relevante quanto é atualmente, por não precisarem de um operador. Mas estamos a falar nesses valores. O equipamento trabalha com volumes de calda baixos, correto? Portanto, uma Exatamente. tecnologia de aplicação mais baseada ali na micronização das gotas do que a aplicação convencional com gotas mais grossas, correto? Exatamente, exatamente. Mais perguntas para o André. Os robôs apresentados possuem adaptação a terrenos acidentados? Existem alguns modelos específicos? Eu acho que, de Sim, certa forma, isso já foi respondido, não é? sim, exatamente. O robô modular é aquele um dos que eu falei mais. Não especifiquei muito, mas o seu sistema articulado permite, nomeadamente, por exemplo, se o robô tiver a subir uma pedra com uma das rodas, as outras 3 rodas permaneçam no chão. Portanto, isto é uma inovação grande ao nível da robótica e que nos testes que temos feito tem-se mostrado bastante eficaz e tem sobrevivido até a culturas montanhosas. Portanto, acreditamos que estão no bom caminho para serem implementadas. Estão aqui também a perguntar qual é a vantagem dos vossos robôs em relação aos drones dedicados à agricultura de precisão e se o robô, se for autónomo, se pode trabalhar dia e de noite. Portanto, já está aqui alguém a querer ver, a pôr aqui, a explorar aqui os teus robôs a trabalharem 24 horas por dia. Ainda a segunda questão é fácil de responder, sim. Podem trabalhar dia e de noite, porque não utilizamos sensores que funcionam só no espectro do visível, utilizamos outros sensores que permitem que os robôs naveguem também à noite, já tendo sido isto testado e validado. Em relação aos drones, os nossos robôs estão mais próximos da cultura em si. Por exemplo, no processo de pulverização, acreditamos que vamos ter muito menos perdas do que um drone que se move a uma distância maior da cultura. Por exemplo, no processo de monitorização, temos uma proximidade muito maior à cultura, conseguimos especificar
ou caracterizar árvore a árvore, que é algo que o drone não consegue atualmente. Portanto, são este tipo de vantagens que vêm muito da proximidade que temos à cultura. Há aqui também um diretor da SER Fundão, aqui um entusiasta da tecnologia, aqui a questionar se com o mesmo robô se conseguimos adaptar-lhe as diferentes alfaias agrícolas e ele conseguir desempenhar todas as operações de forma autónoma. Exatamente, sim. Esse é mesmo o conceito do modularé, a questão de ser modular, e estamos a trabalhar no sistema de troca de alfaia para ele ser o mais rápido e o mais ágil possível, chegando mesmo ao ponto de que possa ser autónomo. Esta troca de alfaia poderá vir a ser autónoma. Portanto, o robô modularé já contém alfaia para pulverização, adubação e manutenção de coberto vegetal, ou seja, com o mesmo robô já conseguimos efetuar estes 3 processos agronómicos de forma autónoma, sendo que a alfaia neste momento tem que ser trocada manualmente. É um processo simples e rápido, mas estamos a trabalhar para agilizar ainda mais este processo de troca de alfaia. Obrigado, André. Eu pedia só se fosse possível para responder aqui mais uma ou duas perguntas aqui no chat e enquanto isso, e porque já vamos aqui com o avançado de hora, dava aqui a palavra aqui ao José Orei só para responder aqui à minha provocação de há pouco, que eu vi que aquilo ficou ali com imensa vontade. Não, eu queria só clarificar que não há nenhuma perda de rendimento da geração de energia solar no agrivoltaico. Não há. A ver, o que há é uma densidade menor de painéis por metro quadrado ou por hectare, Falei comparativamente. perda de rendimento era agrícola, não... Ah, Sim. também não tem que estar em causa, porque se o objetivo for manter a radiação a radiação no solo e nas culturas, isso é possível fazer, dando mais afastamento, menos afastamento. Portanto, é uma questão de desenho da área de cultivo. Portanto, eu diria até que pode haver um aumento de rendimento e não um decréscimo. Um aumento de rendimento por si, um aumento da saúde, da cultura, tudo isso são benefícios que se pretendem colher com a instalação de um sistema adaptado à cultura em si e ao agrivoltaico. Portanto, não vejo que haja uma perda de rendimento de maneira nenhuma, nem da parte elétrica, nem da parte agrícola, antes pelo contrário. Portanto, é essa a visão que temos e esse é o feedback que também temos dos projetos e dos agricultores com quem já trabalhamos. Obrigado. Portanto, uma forma, acho que terminamos em beleza e acho que para este primeiro webinar, acho que as coisas correram muito bem. Estamos a fazer o nosso percurso. Fábio, em nome do Inesctec, queres avançar alguma coisa, fazer o balanço deste primeiro evento? Era mais no sentido de agradecer mesmo, Miguel, agradecer a todos os oradores pela gentileza e pela grande contribuição nos temas, também a toda a gente que esteve presente e contribuiu também com as respectivas perguntas para o webinar, pela atenção de todos também. Também agradecer a todos os envolvidos na organização, viabilizando esse webinar. Nós vamos ainda fazer um esforço de tentar responder as outras perguntas, ainda que não conseguimos fazer isso agora. Queria também chamar a atenção a quem interessar dos próximos módulos. O seguinte será no dia 15 de janeiro. Nós vamos tentar enviar para vocês a programação com mais detalhes de cada um desses módulos. E é isso. Agradecer mesmo a todos. Obrigado e dávamos por terminado este primeiro webinar. Obrigado a todos pela Obrigado. vossa presença e pelas vossas contribuições. Obrigado.